Jesus! 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 Aê! Que coisa! Aleluia! Queridos, há uma conexão entre nós e Deus, Deus e nós. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, o céu está ligado. Nós estamos ligados também no céu, não é só na internet. Além da internet, nós estamos ligados no céu, porque esse negócio aqui não é do homem, esse negócio aqui não é do governo, esse negócio aqui é de Deus. Nós temos ligação com Deus. Aqui não é uma religião, religião não tem ligação com Deus. O que é a religião? É a tentativa do homem chegar até Deus. O homem fica tentando chegar até Deus e não vai chegar, porque a religião não pode fazer isso, a igreja não pode fazer isso, mas através da fé em Cristo. Está entendendo? A igreja é outra coisa, é a reunião, é a assembleia dos salvos. Então Jesus disse: se vocês me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus disse, e isso é muito importante, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, lá em Romanos 10, 9 e 10, nós vemos assim, irmãos, olha, que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Será salvo. Então veja, é preciso confessar o Senhor Jesus, e em nosso coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí nós somos salvos. Então nós podemos ter essa certeza da salvação, porque nós cremos nessa palavra. Quem crê nessa palavra, irmãos? Salvo do quê? Da maldição da lei, do pecado e da morte. Então, queridos, olha, eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, creio que Ele ressuscitou dentre os mortos e creio que voltará. Então essa é a minha profissão de fé, mais simples, e Ele mudou a minha vida, e hoje eu tenho vida eterna. Aleluia, essa é a minha profissão de fé, e isso é muito bom, importante na nossa vida. Então essa é a profissão de fé do crente, amém? Então é uma declaração de fé muito preciosa, porque não existe um cristão oculto, não existe. Você está entendendo? As pessoas dizem assim, para ser crente precisa estar todo dia na igreja. Engano seu, você precisa nascer de novo, precisa se converter para entender as coisas de Deus. Está entendendo? Não fica dando palpite nas coisas que você nem sabe, você não tem nem noção. Tem pessoas que não têm noção das coisas do reino de Deus e ficam dando palpite. Para ser crente não precisa disso, é isso na tua cabeça, mas não é da palavra de Deus. É na cabeça de muitos que tem esse negócio, essa filosofia tipo, deixa para lá. Você está entendendo? Então, queridos, olha, todos os cristãos precisam professar a sua fé em Cristo, todos. E nós temos aqui essa declaração muito importante. Agora, como é que sabemos que a pessoa está sendo sincera? Pastor, ela faz essa profissão de fé, mas como que vamos saber se está sendo sincera? Não podemos ver o coração de ninguém, nem julgar ninguém. Você está entendendo? Pessoas que vão para a igreja, mas que vivem como pagãos. Pessoas que vivem como incrédulos. Como assim, pastor? Ora, a pessoa foi batizada, confessa Jesus, tudo, mas vive como descrente. O casamento dele talvez é pior que o descrente. Ele cria os filhos igual o descrente. Ele tem uma vida assim que condiz com aquilo que ele diz que crê. Você está entendendo? Então veja, irmãos, quem tem um casamento que não difere do casamento dos descrentes, o nosso casamento tem que diferir das coisas do mundo. Você está entendendo? Então, e criam os filhos, né, como o descrente cria os seus filhos. Você está entendendo? De qualquer jeito, lá, conforme o mundo. Então, o que adianta a pessoa dizer que é cristã, que é crente? Então, não dá nenhum sinal de cristianismo na vida diária. Por que estou falando isso? Para você pensar. Para você pensar na tua salvação. Entendeu? Nós estamos aqui para ser edificados. Então, veja, queridos. Então, essa fé que não é acompanhada de obras, não pode salvar ninguém.
Não é uma fé verdadeira. Mas olha, essa fé pode ser um sentimento intelectual, pode ser um pensamento positivo, ou pode ser uma fé herdada, que cresceu na igreja. Tem muitos filhos de crente que é um perigo esse negócio. Cresceu na igreja, ensinou tudo, ele sabe de tudo, mas ele imita a fé dos pais, ele não tem a fé, ele só imita. Ele diz que crê, mas o comportamento é totalmente mundano. O coração, de fato, não se converteu, está entendendo? Então a fé que salva produz boas obras. Quando fala boas obras, vou esclarecer aqui um negócio. Quando fala em boas obras, você já pensa que é fazer bem para os outros. Eu digo que a fé que salva produz boas obras. Você está entendendo? Então, quando falo de boas obras, a primeira coisa que vem na nossa mente é a caridade. É ou não é? A caridade, você ser bonzinho com os outros. Por exemplo, se alguém está passando necessidade, você vai lá, dá uma cesta básica. Você vai lá e ajuda, com um jeito ou com outro. Mas, olha para cá, queridos, na Bíblia, irmãos, boas obras têm uma conotação muito maior do que isso. Uma conotação muito maior. Lá em Efésios 2:8, 9 e 10, Paulo explica, o apóstolo, ele fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, ok? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, a salvação não depende de nós, o que fazemos, o que fizemos, o que vamos fazer. A salvação, que isto é, você morar na vida eterna com Deus, lá na glória, não depende do que você fez, do que você faz, do que você está fazendo. Mas Paulo continua dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe, nós somos daquele tipo que gloriar nas coisas, né? Porque eu fiz, eu faço, porque eu... Igual os fariseus lá, Senhor, eu não sou como os demais, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu jejuo, eu vou não sei o quê, eu faço não sei o quê. Ninguém pode se gloriar. Ele fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, querido, o que é? Então, não precisamos fazer boas obras para ser salvo, mas depois de salvos é que exige as boas obras. Depois que você é salvo, nasceu de novo, você entregou a tua vida para Jesus, você é uma nova criatura, com a natureza de Deus, seu nome escrito no livro da vida, agora você precisa ter boas obras. Quais são essas boas obras? Cumprir o propósito do Pai. Não sou contra, é legítimo você dar a cesta básica para um, para outro, isso é muito importante. Ter beneficente, isso é muito importante, mas isso não vai saltar para a vida eterna. O que vai fazer você de um vencedor é você cumprir os propósitos do coração do Pai, a vontade de Deus. Você está entendendo? Então veja, queridos, ninguém pode ser salvo sem receber Jesus Cristo como seu único Senhor, suficiente Salvador e mediador da sua vida. Ninguém. Você pode ser bondoso, generoso, você pode ser o que for, mas isso não vai te levar para o céu. Sabe por quê? Porque isso não vai anular a graça de Deus. Isso não vai anular o que Jesus fez por nós na cruz. Por isso que a salvação é para quem não merece. Porque se você acha que merece, você está o quê? Na justiça própria. Não, porque eu fiz por merecer. Aí Jesus lá na cruz. Você não precisa de Jesus da cruz? Você é o máximo. Você é autossuficiente. Que não precisa de passar pela cruz de Cristo. Você está entendendo? Por isso que Paulo fala, não vem de vós, é dom de Deus. Esse negócio é um dom de Deus, não é do homem. Então, queridos, olha, sendo assim, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ontem nós tivemos batismo aqui, foi muito jóia, nas águas, né? Por imersão, porque significa ali que nós morremos para o pecado, para o diabo, para o mundo e para si mesmo.
quando estamos entrando no batistério, um símbolo assim. Aí você volta, quando afunda, morreu, foi sepultado. Quem morre tem que ser sepultado. Por isso que o batismo é muito importante. Morreu, foi sepultado. Aí ressuscita para uma nova vida. Está entendendo? E aí, ó, a salvação de Deus é dada ao homem para a eternidade. Repita comigo, a salvação de Deus é dada para o homem para a eternidade. Amém, queridos? É para a eternidade, não é para o mês que vem, não é para a semana que vem, não é para o dia seguinte você perder a salvação. Uma vez que você é salvo, é para a eternidade. Pastor, e os meus defeitos? Deus sabe teus defeitos, por isso que Ele nos ama, sem merecimento. Ele nos ama assim mesmo. Então, queridos, ora, o pecado que você faz já está perdoado. Agora, como eu disse, é uma questão de revelação. As pessoas pensam, então pode continuar no pecado. Não é isso. Não, tem que entender. O apóstolo Paulo explica lá em Romanos capítulo 6. Então, veja, eu não estou dizendo aqui que um cristão não possa ser castigado. Você entendeu? Nem estou dizendo que não haverá julgamento ou perda da recompensa de um crente que se não for fiel, né, depois de salvo. Tem muitos crentes que não são fiéis depois de salvo. Porque numa família tem 5 filhos, igual a minha família, é 5 filhos. Um deles é rebelde. Os outros não. Mas ele não deixa de ser filho. Ele é filho também. O pai nunca vai falar aqui na nossa humanidade, ele vai falar, não, fulano não é meu filho não, ele é muito desobediente, então só aqui os que me obedecem. Você acha que Deus vai fazer isso? Claro que não. Todos são filhos. Mesmo que você expulse o camarada, mas ele é teu filho. Lembrando lá o filho pródigo, pediu a herança para o pai, desrespeitando a regra, o princípio de que a herança é só recebida depois de morto o pai. Mas ele pediu antes. E o pai lhe deu, chamou os filhos, deu para o mais novo, mais velho. O mais velho recebeu até mais do que o mais novo, porque é por direito. Ele tinha mais direito do que o mais novo. E o filho então foi gastar para o mundo. E lá no mundo ele se deleitou, participou de tudo quanto é coisa, tal. Depois lá, quando ele passava fome, pelo estômago, né, começou a sentir, não tinha nada para comer. O único trabalho que ele achou foi um trabalho que os judeus, era humilhante para os judeus, que era tratar de porcos. Porque os judeus não tem nada com porco, não come porco, não quer nem ver porco. Mas o único trabalho que ele achou era tratar de porcos. E lá no chiqueiro, ele sentiu vontade de comer as bolotas, quer dizer, a lavagem. Bolota, a lavagem dos porcos. Você viu que tem muita gente que ajunta a lavagem. Ele com tanta fome, você não faz ideia o que faz a fome e a sede. Eu soube que alguém, na guerra, não tinha água. Ele tomava até urina, para não morrer. Está entendendo? E fome, então, é terrível, ficar muito tempo sem comer. E ele sentiu vontade de comer com os porcos. E ele dizia, lá na casa do meu pai, os empregados têm alimento mais do que eu aqui. Eu que sou filho, mas vou falar para o pai, pai, pequei, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse, então me arruma um emprego, aí eu quero trabalhar para o senhor. Mas quando o pai fica imaginando, o pai sempre ficava olhando se o filho vinha. O pai tinha certeza que ele ia voltar. Passava um dia, passava outro. As pessoas ali daquela região, porque eles moravam todos juntos, né, para segurança, a cidade tinha cidades que era até murada, muro para dar segurança. Então o pai sempre no terraço da casa olhava se ele vinha. Eu creio que as pessoas, os vizinhos olhavam e falavam, está vendo, o filho é terrível, olha o que fez com o pai está na esperança de voltar o filho, e o pai todo dia lá. E aí, um belo dia, o pai foi lá e viu que alguém estava vindo. Era o rapaz, era o seu filho. E ele saiu correndo, porque eles usavam
aquela roupa, né? Nós falamos de saia, mas não é saia. É uma roupa assim, ele tinha que, porque para manter a posição, aqueles que usam a roupa, até hoje você pode ver que os árabes usam aquela roupa, parecendo um vestidão. Então, para manter a postura, ele não podia andar rápido, então tinha uma postura. Então, aquela roupa, aquele vestido, não dá para ele caminhar rápido. Então, ele levantou a sua roupa e saiu correndo para ver o filho. Abraçou o filho ia falar: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele, acho que, cala a boca, meu filho, você voltou. Aí quem depois ficou encrencado foi o irmão mais velho. Como assim? O cara gasta tudo e volta, o senhor recebe ele com festa. E aí o bezerro cevado, gordo, o pai mandou até, eu creio que esse bezerro cevado, o pai mandou até engordar ele para essa volta desse filho, para fazer a festa, porque estava tudo pronto. Ele falou: traz lá o bezerro cevado, traz o anel, traz a sandália. E vestiu a sandália, vestiu o anel, cada um tem um significado. Então veja, irmãos, recebeu com festa. Então aí o filho mais velho fala: o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Agora esse filho teu aí, ó, ele se perdeu, gastou tudo a sua herança, não tem mais nada, é um farrapo humano. Agora chega aqui, você faz uma festa. E o pai respondeu: ele estava morto e reviveu. Não é maravilhoso isso? Isso o Senhor Jesus contou para mostrar o amor de Deus por você, mostrar o amor de Deus por nós. O amor de Deus é muito grande, você não faz ideia desse amor por nós naquela cruz. Lá na cruz, Deus provou o seu amor para conosco. Então, olha para cá, aqui, você precisa crer, você precisa receber esse amor de Deus no seu coração. Mas pastor, tudo que eu já fiz, não interessa para Deus o que você fez, está fazendo, o que vai fazer. Ele não vê nada disso, ele vê você. Ele precisa de você. Deus te ama e quer Ele com você. Quer restaurar a sua imagem e semelhança dEle em você, que foi perdida lá com Adão e Eva. Antes você tinha a natureza adâmica de Adão e Eva. Mas agora, quando você se converteu, você então é uma nova criatura. Você tem a natureza de Deus, porque você é filho. Amém, irmãos? Então veja, por outro lado, nós sabemos que os crentes derrotados vão passar pelo tribunal de Cristo, e os vencedores vão ser declarados vencedor no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo não é para ver a nossa salvação, porque já está definida a nossa salvação, já está definido. Eu vou provar aqui alguns textos. Então veja, para dizer se você é vencedor ou você é um derrotado. Para o derrotado vai ser disciplinado. É aí que as pessoas pensam que vai perder a salvação. Não vai perder a salvação, vai ser disciplinado. E aí os que cumpriram o propósito do Pai vão ser declarados vencedores e vão reinar com Cristo por 1000 anos, enquanto que os demais vão estar disciplinados por 1000 anos. Essa é a nossa visão dos vencedores. Por outro lado, um cristão que é salvo, presta atenção, não pode mais perder a sua salvação. Não pode perder mais. Uma vez que somos salvos diante de Deus, então somos salvos eternamente. Vamos a algumas considerações aqui. Primeiro, a graça e o amor de Deus. Por quê, pastor? A graça e o amor de Deus. Então veja, a salvação é pela graça. Não é pelo que merecemos, é pelo que não merecemos. Graça é um favor que nós não merecemos. É um favor de Deus na nossa vida. Então é um dom, ou podemos dizer que é um presente de Deus para quem não merece. Eu vou explicar de novo, porque você achar que merece ir para o céu. Eu perguntei, né, para alguém: você acha que você vai para o céu? Ah, sim, porque eu sou um cara muito bom. Eu faço boas obras, eu sou bonzinho, eu nunca matei, nunca roubei. O que é isso? Religião. A religião incute esse negócio na cabeça das pessoas. Então as pessoas acham que estão salvas porque é bom demais. Neutralizou o quê? Cristo, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Neutraliza tudo, é pelo cara que ele é. Está entendendo? Quem está entendendo? Então não é pelo que você é, pelo que você foi, que você fez, vai fazer, nada disso.
é um presente que nós não merecemos, é pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Então, nossos méritos e nossas obras não têm absolutamente nada a ver com isso. Essa questão de salvação. É bom você ser bonzinho, trabalhador honesto, porque a sociedade, a comunidade vai te reconhecer. É muito bom. Mas você morreu, vai para o inferno. Tem nada a ver com a salvação. A salvação é através de Cristo e acabou. Então, irmãos, olha, por outro lado, tem essas coisas, né? Então, nós temos que entender o Evangelho, a palavra do Senhor. Se Deus nos dá a salvação com a esperança de que mais tarde lhe devolvamos aqui boas obras, é ou não é? Então isso não é graça. Se Ele salvou você na esperança de que você devolva boas obras, não é graça. Você está entendendo? O que é dado de graça não pode ser então retribuído. Foi dado de graça. Amém, irmãos? Outra coisa, a Bíblia diz claramente que a salvação é um dom, um presente de Deus. Romanos 6:23, nós lemos assim, Romanos 6:23. Portanto, você pode acompanhar aí. Romanos 6:23. Porque o salário, quer dizer, a paga. O que é salário? A recompensa, a paga, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, está falando da graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Lá em Efésios 2:8, vamos ler de novo? Efésios 2:8, 9. Eu quero que você veja isso aqui. Olha o que diz aqui. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém, querido? Preste bem atenção, para você não sair daqui em dúvida. Então, o dom de Deus é a vida eterna. Assim, não é possível perder a vida eterna que recebemos. Não é possível perdê-la. Então, se a vida eterna nos foi dada de graça, então ela não pode ser reclamada de volta. Assim, jamais perdemos a nossa salvação. Pastor, não vai perder? Não vai perder. Agora, o que você precisa fazer é o seguinte: receber com revelação os ensinos para você crescer, amadurecer, que a vida passada passou, é na velha natureza, agora você tem uma nova natureza, a sua mente está preparada para ser renovada, ensinada aquilo que Deus quer que você receba como filho de Deus, amém? Então, se a vida eterna nos foi dada de graça, então, querido, olha, porque Deus nos salva por causa do seu amor. Lá em João 3,16, olha o que diz aqui, João 3,16, diz assim, olha, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que não tem palavra para explicar, por isso que João escreveu de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se quando nós éramos pecadores, Deus nos amou ao ponto de nos dar a vida eterna, a vida do seu Filho, irmãos, seria possível Deus agora rejeitar alguém, depois de convertido, que se tornou fraco ou inconstante? Só porque na minha fraqueza humana, da minha inconstância espiritual, eu vou perder a minha salvação? Quem está me entendendo aqui? Então Deus nos salva por causa do seu amor, irmãos. Então veja, o amor de Deus não muda e sua graça também não. Lá em João 13:1, fala que Jesus amou-os até o fim, os seus discípulos. João 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até que dia? Até que dia? Até o fim. Pedro negou Jesus, mas Jesus o amava. A mentalidade de Jesus não é igual à nossa. Você é negado, você é traído, você é rejeitado, você é perseguido. O que passa na tua mente? Não quero nem graça com esse cara. Mas Deus não tem essa mentalidade. Você está entendendo? Deus é amor. Ele nos compreende. Quando Jesus estava crucificado, ensanguentado lá, ele viu que eles estavam repartindo sorte sobre as suas vestes. O que ele disse? Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto que você assistindo Paixão de Cristo, e Cristo lá sendo maltratado, você fica com raiva daqueles soldados maltratando Jesus, é ou não é? Dá vontade de fazer vingança com aqueles soldados, enquanto que ele mesmo está lá na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uma das palavras de Jesus lá na cruz foi essa. Isso me impactou demais. Como pode? Eu estou aqui nervoso com esses caras que sacrificaram Jesus, e agora ele mesmo está falando, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Nós não sabemos o que falamos e o que fazemos, irmãos. Nós só podemos fazer e falar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, não há mudança no amor com o qual Deus nos ama. E se existe a possibilidade do crente perder a salvação, então haveria a possibilidade de Deus mudar. Mas isso é impossível. Deus é imutável, Ele não muda. Está entendendo? Não é como nós. Hoje você fala uma coisa, amanhã você muda. Mas Deus não é assim. O que falou, está falado. Por isso que Ele disse, ninguém pode acrescentar e nem diminuir mais a palavra de Deus. Já está escrito, está falado. Deus não muda. Então, outro ponto importante é saber que o Salvador é mais importante que a vida eterna que Ele dá. Lá em Romanos 8:32, Paulo diz assim, irmãos, olha, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, que é Deus, não poupou Jesus, antes, por todos nós o entregou lá na cruz, ser sacrificado por nós. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quer dizer, se Deus deu o seu Filho para sacrificar por nós lá na cruz, e não vai dar outras coisas para nós, coisa de menos importância, não vai dar. Ele deu uma coisa tão importante que é o seu único Filho por nós, e não vai dar algo que nós aqui nesse mundo, nossa vivência, nossa vida diária, precisamos. Irmãos, se Deus quis nos dar seu Filho por nossos pecados gratuitamente, pensaria Ele em tomar a vida eterna após algumas considerações a nosso respeito? Pense nisto. Quem está me entendendo aqui nesta manhã? Aleluia. Outra coisa, irmãos, quero falar para você. Deus planejou salvar-nos. Foi um planejamento de Deus. Lá em Romanos 8:29 e 30, nós lemos assim, olha: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, irmãos? Então a salvação, irmãos, é obra de Deus, não é obra nossa. Está aqui na palavra de Deus. Então foi Deus quem nos salvou. Lá em Filipenses 1:6, Paulo fala assim ainda, olha. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então tem que ser do jeito dele e não do nosso. Está entendendo? Então, ele começou na presciência e nos levará até a glorificação. O que é a glorificação? O nosso corpo será glorificado um dia depois da morte, do arrebatamento. No final, o nosso corpo, que é crente, será glorificado. O corpo glorificado é um espírito com essa mesma formatura, nosso corpo. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha um corpo glorificado, ele tinha as marcas das lanças, do prego na sua mão, mas o corpo glorificado, essa parede aqui não era obstáculo, nada é obstáculo, porque é um espírito, mas com o mesmo corpo que estava antes aqui nessa vida. Eu estava falando disso um dia, muitos anos atrás, né, eu falei, uma irmã perguntou depois do culto, pastor, então quer dizer que eu vou estar com esse corpo na eternidade? Eu falei, pelo que nós entendemos, na palavra de Deus. Não, tem que fazer um regime, tem que mudar isso aqui então.
Eu não me esqueço disso, rapaz. A irmã falou, eu tenho que mudar esse corpo então, porque eu tenho que estar mais bonita, o corpo, não sei o quê. Eu falei, bom, isso é problema seu, né, irmã? Se você quiser, tudo bem, mas vai ter um corpo glorificado. Corpo glorificado, você não vai ter nenhuma deficiência, vai ser completo. Bom, voltando aqui, irmãos, fomos feitos filhos de Deus. Está entendendo? Nós fomos feitos filhos de Deus. E agora, lá em João 1,12, olha o que fala aqui. Jesus disse assim, olha, João 1,12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só é filho de Deus quem crê em Jesus Cristo. Jesus disse isso. Agora o apóstolo Paulo também fala em Gálatas 3,26. Paulo diz assim lá em Gálatas 3,26. Olha o que Paulo fala. Pois todos vós sois filhos de Deus. Amém, irmãos? Mediante a fé em quem? Em Cristo. Escuta, olha para cá, querido. Você que está aí na internet, você que está aqui nessa manhã. Quem é filho de Deus é aquele que está em Cristo. Não é aquele que está na religião, não é aquele que está nas boas obras, não é aquele que está na justiça própria, é aquele que está em Cristo. É aquele que tem Jesus no seu coração como seu único Senhor, dono da sua vida, Salvador suficiente e mediador da sua vida. É filho de Deus, a palavra de Deus diz isso. Então nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. É filho quem nasceu de novo, quem nasceu na família de Deus pela fé em Cristo. Amém, irmãos? Então veja, lá em 1 João 5,1, nós vemos assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Viu isso aqui? Então, queridos, olha, quando um pecador crê em Jesus, ele é salvo e recebe uma vida nova. Como esse relacionamento pode ser sem defeito? Como? Então, veja, irmãos, um filho mau, um filho rebelde e indisciplinado, pode negá-lo no tribunal. Pode negar no tribunal, mas ele continua sendo seu filho. Aconteceu uma vez, eu estou falando porque aconteceu uma vez nos Estados Unidos, que o filho do juiz cometeu um crime. E agora ele veio para julgamento. O próprio pai, juiz, ia julgar a pena dele. Depois de todo o processo realizado no tribunal, o filho pensando, bom, ele é meu pai, ele vai me libertar, ele é meu pai. E deu a condenação para ele, cumprir os anos de cadeia de disciplina. Falou, vai ficar tantos anos preso. Muitos anos. Aí o filho então, o pai foi visitar ele lá na prisão e falou, pai, pensei que o senhor ia me libertar. Ele falou, não, você precisa de uma disciplina. A vida toda te ensinei e você não aprendeu. Foi rebelde. Lá eu era juiz, aqui eu sou teu pai. Como juiz eu fiz justiça. Você mereceu disciplina, mas você é o meu filho. Está entendendo? Não deixou de ser filho, ainda que foi disciplinado. Assim é Deus também. Vai ter um dia que a Bíblia diz que todo filho indisciplinado, rebelde, contradizente, que não cumpriu os propósitos do pai, vai ser disciplinado. Deus fará justiça. Por isso que as pessoas pensam que vai perder a salvação. Não vai deixar de ser filho. Quem está entendendo isso, irmãos? Nós somos membros de Cristo, irmãos. Está entendendo? Então, quando fomos salvos, não fomos apenas regenerados, mas nos tornamos um espírito com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele, diz a Bíblia. 1 Coríntios 6, 17. Está aqui. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Isso tudo é espiritual, é pela fé. Então, além disso, nos tornamos membros do seu corpo, que é a igreja. Eu estava falando aqui no começo, né? 1 Coríntios 12, 27, diz assim, Paulo, olha, ensinando a doutrina da igreja. Ora, vós sois corpo de Cristo,
individualmente membros desse corpo. E também lá em 1 Coríntios 6,15, nós vemos aqui, 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. É o ensino de Paulo à igreja. Então, quando um pecador se converte, ele se torna unido ao corpo de Cristo, se torna um membro de Cristo. Quem é membro de Cristo aqui? Levante suas mãos. Aleluia. Isso mesmo. Então, 1 Coríntios 12, 26, irmãos, dizem que se um membro do corpo sofre, olha lá, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, porque é um corpo. Amém? Então, glória a Deus, irmãos. Outra coisa, nós somos um presente dado por Deus a Jesus. Deus nos deu de presente para Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele sacrificou a própria vida por nós. Então o Pai nos deu para Ele. Diga, eu sou dele. Aleluia. Então, lá em João 17,6, Jesus orando, a oração apostólica, olha o que ele fala. João 17,6. Ele diz aqui, olha, João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Jesus orando aqui ao Pai. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Amém, irmãos? Então, se fosse possível perder a salvação, escuta aqui, irmãos. O fato de Deus dar-nos a Jesus se tornaria uma mera brincadeira. O Pai nos deu para Jesus, mas que negócio é esse? Vai me jogar fora porque eu falei besteira? Porque foi uma fraqueza minha? Ora, então, considere ainda outra situação. Veja aqui, irmãos, se depois de tiver sido dado como presente a Jesus, viesse então a nos perder, isso poderia significar que o Senhor Jesus não foi cuidadoso naquilo que Ele recebeu. Mas Jesus é cuidadoso e está nos cuidando. Por isso, que ao declarar o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É verdade. É legítimo isso. E por que falta tudo? O problema não é do Senhor Jesus, é o seu problema. Qual o problema que eu tenho? Porque Jesus, se fosse pastorear a tua vida, mas é você que pastoreia a tua vida, então aí falta tudo. Aí há deficiência. Aí há essa pobreza miserenta que você está vivendo. Mas se é o Senhor Jesus que pastoreia a tua vida, nada vai te faltar. Em João 17,12, o Senhor diz claramente que Ele guardou a todos que recebeu do Pai. Todos que são dados, Jesus serão eternamente guardados por Ele. Põe aí, irmão, João 17,12, olha lá. Quando eu estava com eles, quer dizer, na vida aqui presente, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Quem é o filho da perdição? Já era perdido, Judas, que traiu Jesus, depois foi se enforcar, porque ele não creu no amor de Deus, porque se ele cresce, ele ia pedir perdão. Pedro chorou amargamente, porque ele sentiu a sua falha. Mas Judas não, Judas já foi procurar o quê? Peso na consciência, traiu o Salvador, ele foi se enforcar. Essa é a ideia daqueles que estão fora do amor de Deus, que não crê. Jesus ia perdoar ele. Jesus perdoa quem quer que seja. Se já me perguntaram, pastor, esses assassinos que estão presos lá, não tem mais jeito para ele? Tem. O único jeito é eles reconhecer o seu pecado, sentir tristeza disso e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eles são salvos. Tem muitos que vão estar morando conosco na glória. Mas pastor, o cara matou 12, ué, o que tem? Não se faz isso, mas o cara se arrependeu, recebeu Jesus, é o amor de Deus. Deus sabe que nós, com a raça decaída, adâmica, nós podemos fazer tudo que não presta. Mesmo assim, tem muitos que não fizeram isso, mas aceita Jesus, vai para o céu. Pior das pessoas, se arrependendo, recebe Jesus, estão salvos.
É isso que as pessoas não entendem. Como pode? Matou, roubou, destruiu, foi terrorista. Não interessa. O amor de Deus é para todos. Sabe por quê? Igual Jesus falou, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Esses camaradas que faz isso, essas atrocidades, eles não sabem o que faz. Tem nem noção. Mas quando eles ouvem o evangelho, ouvem a palavra, então eles se convertem. Amém? Outra coisa, irmãos, então, isso é muito importante. Lá em João 6,37, nós também lemos assim, olha, João 6,37, você nunca poderia se preservar por um único dia, na verdade, porque todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Por isso que eu falo, baseado no que Jesus disse, aquele que vem a mim, então eu sou o mais terrível dos terroristas, eu vou a Jesus, Ele não vai me jogar fora. Quem disse isso? Quem falou isso? Quem disse isso, irmãos? Foi Jesus. Quem pode confiar no que Jesus fala? Você não pode confiar no homem, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra, mas que o Senhor Jesus fala, está falado, é isso. Ninguém pode tirar da mão do Senhor Jesus, Ele não lançará você fora. Aleluia. Amém, irmãos? Então, porque é Deus que nos guarda, irmãos. Não somos nós que guardamos, mas é Deus que nos guarda, sabe? É pela graça que recebemos a salvação de Deus e é também pela graça que recebemos o guardar de Deus na nossa vida. Lá em Gálatas 3:3, olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Olha, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Está entendendo? Então, somos nós quem segurou Deus ou é Deus quem nos segura? Uma vez você entregou sua vida para Jesus, você vai estar seguro em Jesus. Então, ser guardado pelo poder de Deus significa que caso eu me perdesse, a culpa seria, não seria minha, mas de Deus, se eu me perdesse. Então, irmãos, olha, é irreverência pensar algo assim, por isso jamais podemos perder a nossa salvação. O apóstolo Pedro, na sua epístola, capítulo 1, 1 Pedro 1, 5, olha o que ele fala aqui. Pedro andou com Jesus, comeu com Jesus, negou Jesus, fez de tudo, mas agora ele se converteu, nasceu de novo, foi cheio do Espírito Santo, vivendo a vida cristã. Deus usou ele para escrever. Ele escreveu: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, se a preservação de nossa salvação dependesse de nós, não seríamos capazes de conservá-la nem mesmo por 2 horas. Você acredita nisso? Se dependesse de mim perder a salvação, eu tinha perdido já logo no começo. Porque nós pecamos, irmão, por pensamento, atitudes, ações, por palavras. Mas não depende de mim. Não depende do que eu penso, que eu pratico, que eu faço. Ora, se uma vez entreguei minha vida para Jesus, porque eu criei, estou na mão de Deus. Deus não vai jogar na fora assim, não, porque Ele sabe, Ele conhece. O plano dele é perfeito. Ele falou: vou salvar os homens. E Ele deu a palavra para edificar a nossa vida, restaurando a imagem e semelhança que foi perdida com o pecado de Adão e Eva, lá atrás. Quem está me entendendo? Aleluia. Então, irmãos, olha, mas se é o Senhor Jesus que nos preserva, então nós somos guardados. Viu? Você é guardado. Guardado. Agora, se vai receber o galardão, vai depender do que você viver a tua vida cristã aqui. Se você vai ser como vencedor, vai depender dos seus méritos aqui. Para ser salvo, não precisa de mérito. É a fé em Cristo, é de graça, para quem não merece. Mas para ser recompensado, galardoado, para receber o título de vencedor, você precisa mostrar obras, frutos, que salte para a vida eterna. Está entendendo?
Crentes no passado foram aniquilados pela fé em Cristo, foram cerrados ao meio, foram queimados, foram feitos fogueira para iluminar a cidade à noite. Puseram crente assim nos postes, puseram fogo, lá, álcool lá, gasolina ou alguma coisa lá, o azeite, e fizeram fogueira e aquelas ruas ficaram incendiadas com crente, porque foram mortos perseguidos, porque não negaram a sua fé. Agora nesse tempo, 2023, vivendo regaladamente, tranquilo, sem se importar com a obra de Deus, nem dizimista não sou, estou nem aí, minha vida é só para o mundo, para as coisas minhas, mas sou salvo. Se eu morrer, vou para o céu. Ainda vai receber galardão. Galardão de quê? Recompensa de quê? Recompensa porque eu fui infiel? Recompensa porque eu fui um filho rebelde, desobediente? Quem está entendendo isso? Não vai ter como receber nada. Mas aí eu preciso agora de fazer o propósito de Deus se cumprir na minha vida. Ser edificado, maduro, dar fruto, muito fruto. Tem gente que dá pouco fruto. Muito fruto. Vai depender, você recebeu o galardão de Deus. Amém, querido? Então, Paulo, o apóstolo, aquele testemunho dele, ele diz assim, olha, 2 Timóteo 1,12, 2 Timóteo 1,12, e por isso, Paulo falando, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém, irmão? Se liga aqui, queridos, olha para cá, olha para cá. Então, tudo que Paulo depositou será guardado até a volta do Senhor Jesus. Está entendendo? Portanto, estamos salvos o tempo todo até aquele dia, como Deus nos guarda, né? Como que Deus nos guarda, pastor? Olha, Ele nos guarda ocultando a nossa vida juntamente com a de Cristo. Aqui Paulo fala em Colossenses 3,3, ele fala assim, olha, Colossenses 3,3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, quer dizer, escondida, juntamente com Cristo em Deus. Porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida velha morre, seu homem velho morre, por isso que ele fala, morrestes. Nós já morremos para o pecado, para o mundo, para o diabo, morremos. Aquele velho Henrique morreu, acabou aquele cara. Aquele Henrique que chincalhava a Bíblia, xingava o pastor, tacava pedra dos crentes, odiava crente, morreu aquele cara. Quando? Quando ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele morreu para o pecado, para o diabo, para o mundo e para si mesmo. Agora ele é uma nova criatura, é um novo homem. Agora ele é filho de Deus. Agora ele está incluído no reino de Deus. Estão entendendo aqui? Não é simplesmente ter uma religião. Na mentalidade do povo é ter uma religião. Minha mãe dizia para mim, você tem que ter uma religião. Aí eu fui procurar uma religião. E nessa coisa, essa adrenalina toda, eu fui ser coroinha do padre Gilberto. Sempre lembro dele com saudade, porque eu amava ele. O padre Gilberto chegava assim, aquela pompa, era holandês. Cara de baus, tchê muito pareto. E eu pertinho dele ali. Está entendendo? Tinha uma religião. Mas, no entanto, eu xingava a Bíblia, xingava o pastor, não entendia nada, ele ignorante. Mas aquele cara morreu. Aquele Henrique, aquele coroinha, cadê ele? Morreu. Agora tem um novo homem. Agora está pregando o Evangelho. Agora está ganhando as pessoas para o reino de Deus. Agora está fazendo alguma coisa consistente. Aleluia. Então, irmãos, a vida de Deus para nós somente pode perder-se, né? Se o próprio Deus se perder. Deus vai se perder ou não? Claro que não. Como resultado, a vida que Ele colocou dentro de nós também nunca poderá se perder. Outra coisa aí, última, promessa de Deus, irmãos, promessa de Deus. E para que pudéssemos ter segurança disso, o Senhor nos fez promessas de que nunca nos perderemos. João 5,24.
João 5,24, olha que Jesus disse: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Amém, querido? Por quê? Eu estava na morte, me converti, passei para a vida. Agora eu tenho vida eterna. Então é promessa do Senhor, irmão. Então Deus não salvará hoje e jogará amanhã no inferno. Não tem isso não. Você está entendendo? Ele não nos salva novamente no dia seguinte, porque eu fui bonzinho, eu estou lá santamente, e o jogará no inferno novamente daqui a pouco. Não, não vai assim não, irmãos. Se fosse assim, o livro da vida seria cheio de rasura. Estava uma bagunça esse livro, não é? Apaga e põe, põe e apaga. Não, uma vez que está lá, está lá. Lá em João 10, 28, 29 e 30. Aqui, olha. Aproveita agora, irmão, está o finalzinho do culto. Diz assim, olha. João 10, 28, 29 e 30. Eu lhes dou a vida eterna. Quem dá a vida eterna? É Jesus. Jamais perecerão. E ninguém, sabe o que é ninguém? Quando você fala assim, ó, ninguém vai pôr a mão aqui. O que é ninguém? Ninguém, não é pai, não é mãe, não é marido, não é esposo, não é filho, seja lá o que for, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode tirar das mãos do Senhor, irmãos. Amém? Os irmãos estão vendo essa movimentação, porque nós vamos ter a ceia, vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Então os irmãos já se preparam, nós já vamos encerrar. Amém, querido? Então o Senhor disse, ninguém as arrebatará da minha mão. Então ninguém, aqui no texto original, significa nenhuma coisa criada pode me tirar da salvação do Senhor Jesus. Então, aqui, alguns dizem, na verdade, né, as pessoas pensam que os outros podem me arrebatar. Não pode me arrebatar, mas eu mesmo posso sair. Como é que você vai sair? Isso é ideia, mentalidade humana, natural. Então quem diz isso não conhece a palavra de Deus. Então, irmãos, após uma pessoa ser salva, se ela vier a perecer, seria por causa da vontade dela perecer, ou seria por causa das tentações do mundo e do diabo. Ninguém quer ir para o inferno. O inferno é terrível. Tem muitas pessoas que fazem brincadeira com o inferno. Tem pessoas que fazem piada com o inferno. Não tem ideia, não faz ideia do que é o inferno. Em breve nós vamos falar sobre esse tema. Tem gente muito lá, irmãos. Dizia ontem aqui, na hora do batismo, que aquele camarada que Jesus contou que estava lá no inferno, estava no tormento, muita sede. Ele estava com sede e ele pediu, manda alguém molhar a ponta do dedo, para molhar minha língua, que pereço nesse tormento, nesse inferno. Não tinha ninguém para fazer isso, porque ele falou, aqui ninguém pode passar daqui para aí, nem de lá para cá. As pessoas estão no inferno, vê lá, mas quem está lá na glória não vê o inferno. É só quem está no inferno que vê na glória. E ele viu lá as pessoas, ele disse, manda alguém avisar meus irmãos, para não vir nesse lugar de tormento. Ele falou, olha, tem os profetas, ouçam-nos. Tem os meus pregadores aí, ouçam-nos. Seus irmãos precisam ouvir os pregadores, precisam ouvir o evangelho. Porque disse assim, olha, Jesus disse, ele queria que ressuscitasse alguém ali e fosse lá, para avisar os irmãos, para não ir lá no inferno. Jesus falou, se não ouve os profetas, vai ouvir alguém que morreu já e ressuscitou? Não, depende de cada um, irmãos. Então, após uma pessoa ser salva, se ela vier a perecer, as pessoas perguntam isso, por causa de sua vontade de perecer? Ou, seria por causa das tentações do mundo e do diabo? Irmãos, olha, porque não conhece a palavra de Deus. Eu quero dizer, ninguém quer ir para o inferno. Nem mesmo o homem lá fora, sem Deus. Quero concluir aqui. Um cristão perecer significa então que as tentações do mundo e as seduções do diabo podem arrebatá-lo da mão de Deus. É uma contradição.
do que Deus fala e que o homem faz. Ninguém pode tirar das mãos do Senhor. Se os demônios e o mundo podem fazer isso, significaria que eles são maiores do que o Pai da criação. Nem mesmo você pode sair das mãos de Deus, porque você está incluído naquele nada nos arrebatará das minhas mãos. Teve um jovem que disse que eu vou desviar, eu estou muito decepcionado com o pastor, com a igreja, com isso, com aquilo. E ele foi para o mundo. Chegou no Rio de Janeiro, está de férias. Ele falou, não tem mais nada com a igreja, eu não sou mais crente, não sou mais nada. E aí ele chegou lá, na praia, dentro de mundano. Tinha lá o pessoal fazendo ritual para Iemanjá. Ele pôs a cara lá. O pai de santo levantou a cabeça dele e falou, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Volta para a tua casa. Ele ficou, eu? É você mesmo, sai daqui. O demônio expulsou ele de lá. Sabe por quê, irmãos? Mesmo que você queira se desviar, não tem como. O diabo sabe que você é do Senhor Jesus. Você foi selado. Você foi selado com o Espírito Santo. Mesmo que você queira, você não vai perder a sua salvação.